Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa o plano plurianual enviado pelo governo do estado para o período de 2016 a 2019. Agora, o projeto deve retornar ao Executivo para a sanção até o dia 1º de outubro. O plano plurianual foi aprovado por 38 votos a 13. Para o líder da base aliada, o PPA apresenta um quadro realista das ações do governo no enfrentamento da crise econômica. Foi assim na LDO, é no PPA e também veio no orçamento para o próximo ano, que já está na Comissão de Finanças e Orçamento com o relator, o deputado Marlon Santos. Eu acho que ela é muito realista, dá uma diretriz básica daquilo que o governo Sartori pretende executar nos próximos 4 anos, dentro da educação, da saúde, de infraestrutura, área ambiental e social. Com 85 programas de investimento, o plano plurianual estipula as ações e metas do governo para os próximos anos. O PPA prevê, inclusive, o crescimento vegetativo da folha dos servidores em 3% para 2016 e em 4,5% para os demais anos. Mas mesmo com a aprovação na Assembleia, os gastos com pessoal ainda dependerão da aprovação das leis de diretrizes orçamentárias de cada ano e dos orçamentos anuais. Mas para o líder da bancada do PT, o aumento dos salários do funcionalismo é fictício, já que a elaboração do plano não considerou o aumento do ICMS, aprovado na última semana pela Assembleia. O PPA ele foi votado como veio do Poder Executivo, pequenas alterações na Comissão de Finanças, mas ele não leva em consideração essa arrecadação a maior nos próximos 3 anos de 6 bilhões de reais. E, infelizmente, o governo insiste com a tese de fazer com que as soluções das finanças do Estado e dos problemas do Estado sejam arcados, em primeiro lugar e principalmente, e em grande parte, pelos servidores públicos. Também entre as metas estipuladas pelo plano estão a redução da taxa de mortalidade infantil e a criação de mais de 1.500 leitos hospitalares, além da ampliação do número de vagas no sistema prisional. E em encontro na Assembleia Legislativa, o secretário da Educação, Vieira da Cunha, comunicou ao Sindicato dos Professores do Estado o abono das faltas durante os dias de paralisação em protesto contra o parcelamento de salários. O pagamento será feito na sexta-feira em folha suplementar de 7 milhões de reais. Com isso, o CEPERS confirmou a recuperação das aulas perdidas já a partir deste sábado. O governo vai repor aquilo que foi descontado dos dias de paralisação e greve e o nosso compromisso histórico. A partir de sábado, nós retomamos então a recuperação das aulas e das horas que os nossos alunos têm direito. Felizmente nós conseguimos, né, tanto de parte do sindicato como de parte do governo, esta compreensão para a necessidade de nós pacificarmos, né, o ambiente da educação no Rio Grande do Sul. Nós já estamos nos aproximando do mês de outubro, né? Temos aí um período muito curto até o final do ano letivo e nós precisamos iniciar imediatamente a recuperação, né, desses dias parados, sob pena de, né, causarmos um prejuízo talvez irreversível aos nossos alunos. R$1 bilhão em ICMS devido foram recuperados pela Receita Estadual em ações de combate à sonegação feitas de janeiro a agosto deste ano. O valor representa 30% a mais que no mesmo período de 2014. E parte desse número vem das autuações a proprietários de veículos que, mesmo inadimplentes, circulam pelas ruas. Mas a Receita está de olho e agora conta com a ajuda da tecnologia. A Receita Estadual efetuou mais uma blitz em Porto Alegre. O alvo, pegar os devedores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A tecnologia da informação deu rapidez à vistoria. Em menos de 3 horas, mais de 500 veículos foram vistoriados. 18 condutores tinham pendência com IPVA e licenciamento. Então, todo o pagamento que foi feito do IPVA deste ano ou qualquer outro ano anterior vai constar no nosso banco de dados, no notebook, onde ela está consultando a cada placa que passa na barreira. O IPVA é um dos tributos que geram receita ao governo estadual.
E a Blitz faz parte do programa de combate à inadimplência fiscal. Mas é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o mais sonegado, principalmente pelo comércio atacadista. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a Receita Estadual atingiu seu melhor desempenho de autuações dos últimos 4 anos, ultrapassando a marca do R$1 bilhão em agosto. Nós estamos montando um aparato bastante importante, muito além daquilo que nós temos hoje à disposição do ponto de vista tecnológico, para que essas ferramentas possam, à exaustão, produzir seus efeitos ao longo dos próximos meses e que seguramente vai trazer maior e mais facilitada eficiência para as cobranças dos tributos aqui no Rio Grande do Sul. E o 13º salário dos aposentados é uma das esperanças dos lojistas para alavancar as vendas em tempos de crise. A estimativa é de que até 2/3 desses recursos sejam gastos com as compras do fim de ano. O Rio Grande do Sul tem cerca de 2.300.000 aposentados. A primeira parcela do 13º salário dessa população injetou na economia do estado quase R$1,5 bilhão de reais. Mas, para boa parte das pessoas, esse recurso já está comprometido. Pagar dívida. Já paguei as contas todas aí, estava mal. 200 para um, 100 para outro, 30 para outro, já foi. Eu dou, assim, preferência na minha saúde e na minha alimentação. Porém, o setor do comércio está otimista. A expectativa da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul é que 65% do montante do 13º salário dos aposentados vá para o consumo. 2/3, que estão em dia com suas contas e certamente vão aproveitar esse dinheirinho a mais que vai entrar na conta agora em setembro para aumentar seu nível de consumo ou recuperar algum consumo reprimido, e isso é uma coisa que favorece bastante o comércio nesse momento. O adiantamento do 13º salário dos aposentados é de 50% do valor total do benefício e é pago em 2 parcelas. A segunda parcela será paga em outubro. Muito bem, a gente vai continuar falando agora sobre a questão previdenciária. Nos últimos anos, a legislação previdenciária tem sido alterada constantemente. Com isso, o segurado fica inseguro, já que está mais difícil entender as regras que estariam em vigor. Agora, em setembro, o Congresso manteve o veto presidencial à Fórmula 8595. Bom, para tentarmos entender, então, melhor essa última medida, vamos conversar agora com a advogada, a Sonilce Lazarim, advogada e professora de Direito da URGS e da PUC. Boa tarde, tudo bem, Sonilce? Bom, a respeito desse, o que significa esse veto? Como é que eram as regras da aposentadoria? O que acontece agora de modificação? Bom, esse veto, na verdade, ele mantém aquela decisão que foi tomada em relação à alteração da legislação por ocasião da Lei 13.135, que foi vetado exatamente essa alternativa que era o fator previdenciário. Qual era essa alternativa? Era o fator 8595. Com o veto, ao mesmo tempo, foi editada uma nova medida provisória, que ela manteve o 8595, porém em escala progressiva. Até dezembro de 2016, mantinha 8595 e, a partir dali, havia o acréscimo de 1 ponto na fórmula a partir de 2017, até chegar na fórmula 90-100 em 2022. O que ocorre? Como foi mantido o veto, se pensa, bom, e agora? O que está em vigor? Isso. O que está em vigor agora é a própria medida provisória, a 676, essa medida provisória que tem esse escalonamento, esta fórmula progressiva. Só que tem um problema, essa medida provisória, ela tem validade só até dia 21 de outubro próximo agora. E o que ocorre? Até dia 21 de outubro, ela deve ser apreciada pelo Congresso. Se ela não for apreciada, nós não temos mais a validade da medida provisória e aí retorna ao fator previdenciário anterior. O que era o fator previdenciário? É aquela antiga modalidade onde
é exigido para o homem 35 anos de contribuição, para a mulher 30. Não se exige idade mínima, mas aplica o fator previdenciário que leva em conta a expectativa de vida da pessoa. Então, uma pessoa mais jovem, ela vai ter um valor bastante reduzido. O que pode ocorrer até dia 21 de outubro? Isso, perde a validade a medida provisória, volta o fator previdenciário, ou pode ter mais duas alternativas. Primeiro, se mantém a fórmula como está, progressiva até 2022, quando alcançaria 90-100, ou já tem um outro projeto que seria um pouco mais extensivo, manteria uma forma progressiva, mas não tão imediata até 2022, mas elastecendo esse período até 2026. Bom, essa questão da validade que tu falaste, da fórmula 85-95, ela é opcional. Sim. A questão de quem for aposentar, nesse caso, é opcional. Na verdade, o 85-95, ela é uma fórmula válida enquanto... Até a medida provisória. Até a medida provisória. Mas não extinguiu o fator previdenciário. Então, quem não atinge a pontuação, ainda assim pode optar por fazer a aposentadoria pelo fator previdenciário. E se caso, por exemplo, medida provisória, tu disse que agora, até dia 21 de outubro, vai em vigor. O que acontece depois, se o caso, as pessoas vão ficar, vai ver essa opção, as pessoas vão poder retornar, as pessoas não vão retornar, nesse caso? Se não for apreciada a medida provisória, ela perde a validade e retorna à legislação anterior, que era unicamente o fator previdenciário. E as pessoas que escolheram 85? As pessoas que escolheram 85-95 têm validade porque a medida... Tem validade, tranquilo. Mas a partir dali, elas voltariam à regra anterior, ao fator previdenciário compulsoriamente. E no caso, por exemplo, isso é benefício para o aposentado? O que seria benéfico seria isso que foi vetado, que seria o 85-95 sem a progressividade. Mas, dentro do que se está agora apreciando, ainda assim é considerado favorável que se mantenha como está essa fórmula progressiva até, com a alteração até 2026. Acho que seria o ideal, seria o mais favorável dentro das circunstâncias atuais, do que voltar simplesmente a perder a validade e voltar somente o fator previdenciário. Mas a expectativa é que se... A expectativa, creio que vai ser com alteração, com essa ampliação até 2026, ao invés de 2022, onde chegaria daí em 2026, fazendo a soma do homem 35 anos, mais a idade compondo 100, e a mulher 30 anos, mais a idade fechando 90. Para ter a integral aí sem aplicação do fator previdenciário. Ok. Não vai ser opcional, o pessoal vai poder... Vai poder, sim, eles... Por enquanto é opcional. Dependendo do resultado, poderá ser opcional ou não. Porque se não tiver mais a opção da fórmula, aí não é opção, aí é obrigatório a incidência do fator previdenciário. Sou Nildo Nazarim, advogada e professora de Direito da URGS e da PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença aqui no Canal Aberto novamente. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. A região metropolitana de Porto Alegre vai ter uma quarta-feira de bastante nebulosidade e temperaturas amenas. A capital tem curtos períodos de sol e máxima de 21. Em Novo Hamburgo, céu nublado e termômetros na casa dos 22 graus. A condição é semelhante no litoral norte, faz 21 graus em Tramandaí. Manhã de atendimento normal no posto de saúde da Vila Cruzeiro do Sul. Uma vistoria do Conselho Regional de Medicina está avaliando as condições de trabalho no local. O reforço na segurança pública garante o funcionamento do pronto atendimento. Toda esta região da capital está sendo monitorada pela Secretaria de Segurança. Mas mais um incidente aconteceu na madrugada. Foi mais barulho do que estragos. Na madrugada, pedras foram jogadas contra o posto da Brigada Militar na Vila Cruzeiro, onde um policial estava de plantão. Os responsáveis não foram identificados. O reforço no policiamento no Morro Santa Teresa e na Vila Cruzeiro continua. O Batalhão de Operações Especiais monitora a área. Para os moradores, a vida aos poucos volta à rotina. Alguns se sentem mais, outros menos seguros. É risco, né? Mas eu estou trabalhando aqui,
tiroteio ali, uma bala perdida pega na gente, né? Precisa a brigada mesmo, né? Que nosso morro estava abandonado. Faz 69 anos que eu moro aqui, nunca tinha acontecido isso, né? Tá horrível, né? Tem que tirar os bandidos da área, né? Agora tem segurança, né? A gente está sentindo a segurança, mas estava feio. Eu nasci aqui no morro e nunca tinha acontecido isso, né? No pronto atendimento Cruzeiro do Sul, a Brigada e a Guarda Municipal monitoram a principal entrada. Nesta manhã, a equipe de atendimento de médicos e enfermeiros estava completa. Um fiscal do Conselho Regional de Medicina realizou uma vistoria no local a pedido do Sindicato Médico. A imprensa não foi autorizada a entrar. O laudo sobre a situação da segurança, tanto para os profissionais quanto para os pacientes, deve ser divulgado em uma semana. A retirada de subsídios para medicamentos por parte do governo federal pode complicar a vida financeira de quem depende dos remédios. A medida decorreu da política de ajuste fiscal para equilibrar as contas públicas, mas é criticada por empresários do setor farmacêutico. A proposta do orçamento enviada pelo governo ao Congresso retira os 500 milhões de reais que a União investia para subsidiar o preço dos medicamentos. Com isso, fraldas geriátricas, remédios para doenças como osteoporose, glaucoma e rinite deixam de ter descontos de até 90%. Assim, Vastatina, usada para regular o colesterol, passa de R$ 1,53 para mais de R$ 24. E esse anticoncepcional injetável sobe de R$ 1,50 para R$ 9,32. O dono da farmácia afirma que não há como manter os preços baixos e avisa que os consumidores vão sentir falta do desconto. Foi aumentando o número de pessoas de classe média e outros até da classe A que se beneficiam do programa, embora seja uma minoria ainda. Mas o grande impacto vai ser no pessoal de baixa renda, né, que a gente sabe perfeitamente que um medicamento pesa no orçamento das pessoas. O valor retirado do orçamento corresponde às alíquotas que os estados recolhem de ICMS com a venda desses remédios. A Associação da Indústria Farmacêutica sugere que os estados abram mão da cobrança do imposto para que os preços sejam mantidos. Já o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Rio Grande do Sul afirma que o fim do programa pode ter consequências não só para a saúde de quem precisa dos remédios. Há um argumento, né, que muitas vezes se coloca que isso acaba depois gerando uma pressão maior em serviços de atenção da saúde, no posto de saúde, no hospital, por conta que a pessoa não tomou o medicamento, né, e acaba tendo complicações. Então, nos parece uma economia burra. O programa Saúde Não Tem Preço, que distribui medicamentos gratuitos para asma, diabetes e hipertensão, não foi alterado. Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, há possibilidade de pancadas de chuva em pontos isolados. As temperaturas não sobem muito, faz 20 graus. Tempo instável também no norte do estado, máxima de 23 em Passo Fundo. No noroeste, há bastante nebulosidade. Os termômetros de Ijuí marcam 24 graus. Veja a seguir, Jiu-Jitsu Gaúcho disputa a competição mundial nos Estados Unidos em novembro.
tempo fica parcialmente nublado nesta quarta-feira em Santa Cruz do Sul, na região central. A máxima não ultrapassa os 22 graus. O sol aparece em meio à nebulosidade também em Santa Maria, onde os termômetros marcam 23 graus. Máxima de 22 e céu com poucas nuvens em Cachoeira do Sul. Vão até a próxima sexta-feira os encontros da terceira jornada de estudos sobre ditaduras e direitos humanos. Ontem, na sede do Arquivo Público do Estado, foi a abertura do evento, que teve como assunto principal o acesso aos arquivos da repressão e da resistência às ditaduras do Cone Sul. A terceira jornada de estudos sobre ditaduras e direitos humanos quer sensibilizar a sociedade sobre a importância de se debater o assunto. Para a diretora do Arquivo Público do Estado, o evento é uma forma de se resgatar as memórias de um período marcante na história do país. A gente não pode deixar o passado no passado. A gente precisa cada vez mais retomar alguns pontos da história, da memória do nosso estado, do nosso país. E esse evento ele visa justamente isso. Ele visa que a gente não esqueça, que a gente tenha clareza do que aconteceu, como foram os fatos e os documentos que o evento está representando, principalmente os arquivos que contêm documentos da ditadura, eles representam os fatos, né? Hoje, o acervo do Arquivo Público contém mais de 20 milhões de documentos históricos, 1.704 referentes à ditadura. São processos indenizatórios de pessoas que se dizem vítimas dos anos de chumbo. Para esta estudante de história, o assunto precisa ser estudado a fundo pela sociedade. A gente vê, né, que isso ainda não está bem colocado com essas pessoas que têm pedido a volta da ditadura. E muito disso talvez seja pelo desconhecimento das violações de direitos humanos que aconteceram no passado recente do país. Já esta doutoranda em Direito acredita que o debate é uma tentativa de se tratar o passado do país de forma responsável. Acho que historicamente a gente não tem a cultura de tratar de uma forma responsável com o nosso passado e eventos como esse vão na contramão, né? Tentam criar vozes, composições mais plurívocas para a gente conseguir, ao menos, saber lidar com esses legados autoritários, né? Que acho que sobram na nossa sociedade. Nos planos do Arquivo Estadual está a disponibilização do acervo referente à ditadura na internet. O projeto, que conta com recursos federais, ainda não tem data para sair do papel. No trecho de hoje da série do TVE Repórter sobre a Vila Flores, vamos saber como a revitalização daquele espaço tem ajudado na recuperação do 4º distrito da capital. A reportagem é de Carlos Vogt. Embora o mapeamento ainda esteja no início, já se tem uma ideia de como solucionar o impasse da falta de comunicação entre as comunidades da região. A resposta está na ocupação do 4º distrito. Atualmente, a área compreende 900 hectares e é composta pelos bairros São Geraldo, Navegantes, Humaitá, Farrapos, Marcílio Dias e Floresta, onde fica o Vila Flores. A reutilização de espaços localizados na área não é um entendimento apenas da Convexo. O próprio conceito implantado no casarão explora essa possibilidade e dá novo gás a um processo de revitalização. A gente chama um projeto gatilho, né? É um projeto que pode inspirar realmente o entorno. Eu acredito que isso, de certa forma, já está acontecendo, né? De dar um novo sentido, né? Um reuso para essas estruturas, né? Nós temos prédios aqui fantásticos, assim, em ótimo estado de conservação e acredito que sim, é uma postura que é sustentável, né? Seria manter esses prédios, né, de pé e dar um novo uso para eles, né? Para realmente a gente conseguir usar eles de uma forma contemporânea. Célula-tronco desse processo de renovação, o casarão foi o primeiro a passar por transformações. As obras na parte elétrica e hidráulica para receber os novos residentes começaram em abril do ano passado e ainda tem muito que avançar. A parte interna das edificações também mudou para atender à necessidade de espaços mais amplos e modernos.
Mas se por um lado a economia criativa promove a reorganização de espaços subutilizados, ela também aproxima a região de uma realidade antes distante, a especulação imobiliária. A valorização de terrenos, casas e prédios é uma consequência que precisará ser administrada com os anos. A transformação, numa cidade, ela vai sempre acontecer. Acredito que dar um reuso para essas estruturas, para esses prédios, é a maneira mais sustentável. A população geral, os vizinhos aqui, tem tido uma resposta muito positiva. Pessoas que moraram aqui, volta e meia entram, elogiam a forma como a gente está cuidando, né, e revitalizando esse espaço. E acredito que a resposta está sendo muito positiva. Sobre o futuro dessa região, eu não tenho como dizer, né? Mas acredito que essa é a maneira mais sustentável mesmo, assim, de manter esse espaço aí com vida, né? Sem botar as coisas abaixo, esses prédios abaixo, para construir o novo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Nosso assunto agora é saúde. É muito comum fazermos fisioterapia para fortalecer os ossos ou ajudar na melhora de problemas ortopédicos. Mas o que muita gente não sabe é que a fisioterapia também pode ajudar a prevenir doenças respiratórias e recuperar o bom funcionamento dos pulmões. É o que você confere agora na reportagem da UPF TV, parceira da TVE em Passo Fundo. Respirar bem faz toda a diferença. E mesmo com poucos dias de vida, já é importante trabalhar para melhorar a respiração. E nesse caso aí, é através de exercícios que o fisioterapeuta aplica para estimular a ventilação pulmonar. A gente começa sempre com uma avaliação clínica do paciente. A gente avalia ele como um todo, sinais vitais, né, frequência cardíaca, frequência respiratória, se estão dentro da normalidade. Uma vez constatado isso, a gente começa o atendimento. Aí passamos para a ausculta pulmonar, para ver como estão os sons pulmonares, se tem secreção dentro do pulmão ou não, né? E se está entrando e saindo ar de uma forma adequada do pulmão do paciente. Normalmente a gente começa sempre com uma higiene bronca, que é uma técnica desenvolvida para a retirada da secreção do pulmão do paciente. Após isso, a gente procede então com uma reexpansão pulmonar, que é fazer o ar entrar e sair de uma maneira adequada do pulmão do paciente para ele respirar mais adequadamente. Esse tipo de fisioterapia não tem idade. Um exemplo é quando ficamos mais expostos a doenças respiratórias. É aí que a fisioterapia entra e ajuda a tratar e prevenir outras doenças. Previne, sim, com relação a pós-operatórios, né? É importantíssimo, principalmente de cirurgia abdominal, né? E cirurgia torácica. Também previne pacientes que estão com alguma outra patologia, né? Como, por exemplo, pacientes com câncer, pacientes que tenham algum risco também de desenvolverem uma pneumonia hospitalar. Também é importantíssimo, né, o atendimento fisioterapêutico. Aos 64 anos, o Renato está com uma pneumonia. Por isso, começou a fazer os exercícios e ele já percebe a diferença na qualidade de vida. Ele vai limpando o pulmão, vai deixando a gente mais tranquilo para respirar, né? Porque se tu não faz, tu vai trancando que para. Agora, trabalho e emprego. O número de postos de trabalho cresce no comércio da Grande Porto Alegre em agosto. Mas o desemprego geral aumentou 3% no mesmo período na região. É o que aponta a pesquisa divulgada esta manhã.
Fabiane perdeu o emprego no mês passado após quase 3 anos na empresa. Junto com ela, outras 4 colegas também foram dispensadas. A busca é grande, né? Pelo que a gente vê ali, porque eu vi na fila hoje de manhã, chegar aqui 6 horas da manhã e tinha mais de 100 pessoas, que a busca é grande, muita gente desempregada. Quando você saiu, o que lhe disseram na empresa? Que era por causa da crise, né? Que eles estavam fazendo contenção de despesas. Tem pouca vaga, né? Pouca vaga que eu estou vendo, né? Eu estou largando o currículo aí, né? Eu já estou encaminhando seguro, já estou investindo em uma vaga na minha área, né? Tá difícil, bem difícil. Esse é o 6º mês consecutivo de aumento do desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. A taxa subiu de 9,4% em julho para 9,7% em agosto. Isso significa dizer que somente no mês passado, 184 mil pessoas perderam o emprego na região. Os números são da PED, a pesquisa de emprego e desemprego apresentada hoje pela manhã. O Brasil tem a taxa de desemprego foi de 8,6%, né, pela PNAD contínua. E aqui na nossa região a gente está com uma taxa de desemprego na região metropolitana maior, tá? Mas assim, nos últimos meses, historicamente, a gente já tem uma taxa de desemprego mais elevada. Os principais setores de atividade econômica que tiveram diminuição do nível ocupacional são os serviços, com 15 mil dispensas, e a indústria de transformação, que fechou 9 mil postos de trabalho. Os números do desemprego refletem a queda da atividade econômica. A síntese dos indicadores de agosto acompanha a tendência dos últimos 12 meses, com retração nas taxas de ocupação e nos rendimentos dos trabalhadores. A região oeste tem predomínio de sol na tarde desta quarta-feira. Em Uruguaiana, a máxima atinge os 24 graus. Tempo aberto e temperatura de 26 graus à tarde em São Borja. Alegrete tem grande variação térmica hoje. Fez 9 graus pela manhã e a máxima chega aos 24. Veja a seguir, Jiu-Jitsu Gaúcho disputa a competição mundial nos Estados Unidos em novembro. E também conheça o roteiro Morro dos Amores, uma rota turística no sul do estado para quem gosta de estar próximo à natureza. Alcei a perna no pingo e saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão. Fez frio nesta manhã na região da Campanha, 7 graus em Bagé. O tempo fica seco e a máxima chega aos 19. A previsão é de sol entre nuvens e máxima de 20 graus em Pelotas. Em Rio Grande, a quarta-feira também é de variação de nebulosidade, faz 19 graus. O governo acaba de anunciar a regularização da dívida com hospitais e instituições filantrópicas do Estado. A solução vem através da abertura de linhas de crédito no sistema financeiro, que serão pagas na forma de incentivo a cada entidade a partir de janeiro de 2016. A gente pudesse fazer
Claro que as soluções... A plateia reuniu uma grande representação de hospitais do interior. O anúncio do governo do estado representa uma solução para pagar agora as dívidas com 180 instituições filantrópicas, referentes aos últimos 3 meses de 2014 e a atrasos de 2015, que somam 300 milhões de reais. Cada hospital poderá procurar a agência bancária de preferência e abrir uma linha de crédito no valor da dívida. O estado conta com incremento na arrecadação a partir do aumento do ICMS para começar a pagar o valor destes financiamentos em 2016. E a Secretaria da Saúde se comprometerá formalmente com esses hospitais de criar um incentivo financeiro para que em 36 parcelas, a partir de janeiro de 2016 até dezembro de 2018, portanto, dentro da nossa gestão, nós vamos pagar esse empréstimo às instituições bancárias. Os hospitais comemoraram a solução e reforçaram a continuidade da busca por recursos para o SUS. Que este passo que está dando aqui, com toda a determinação governamental, com todos os méritos, terá continuidade esse diálogo, no sentido de que possamos discutir o orçamento de 2016 e possamos discutir a questão que envolve o custeio. Não só com o Estado, com a União. Agora, vamos falar de esporte aqui no canal aberto com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid Germano. Tudo bem, Marcelo? Hoje um dos assuntos é luta, né? É luta, mas antes de te fazer uma pergunta. Fale. A dupla Grenal passa hoje? Acho que um dos dois vai passar. Eu acho que passam os dois. Tu acha que passam os dois? Eu acho que passam os dois. Vamos esperar, então. E aí, na próxima fase é Grenal. Ah, isso é verdade, vai ser bom, hein? Vai ser muito bom. Marcelo, começamos o esporte, uma saudação aos nossos telespectadores, com uma luta sem socos e chutes. Vamos falar do jiu-jitsu. A reportagem da equipe da TV O Cepel, parceira da TVE em Pelotas, mostra agora como alguns pelotenses têm se dedicado nos treinamentos e competições desse esporte. Um deles, inclusive, disputa uma competição mundial no próximo dia 8 de novembro. Confira. Fabrício, Leandro. O que eles têm em comum? São praticantes de jiu-jitsu, sim. Mas mais do que praticar, adotaram o esporte como estilo de vida. O pessoal tem um pouco de resistência no começo, porque é uma luta agarrada, né? Mas vim e fiquei surpreso, assim, com a receptividade que eu tive da galera toda. E é um esporte que vicia. O que talvez conquiste tantos admiradores e praticantes ao redor do mundo é a possibilidade de ser uma luta para todos. No jiu-jitsu, não é necessariamente o lutador mais forte que vence. Uma coisa que é bem diferente, assim, por exemplo, de lutas mais que tenha soco, chute, é que é muito difícil um cara pequenininho nocautear um cara grande. E quando eu entrei pro jiu-jitsu, quando eu fiz a primeira aula, eu tinha essa impressão também. E eu treinei com um baixinho, cara, de 55 quilos. Ele fez eu bater, como a gente sabe, desistir da luta 500 vezes. Eu pensei, pô, tem que aprender isso. O jiu-jitsu ou tu sabe ou tu não sabe. É um esporte que tu tem que ter muita técnica, não exige força mesmo, tanto é que a gente tem tantos casos aqui de treinos de pessoas pequenas, até as meninas que treinam, treinar com rapazes grandes e acabar saindo vitoriosos aqui nos nossos treinos, né? Há 10 anos, Fabrício vive este jogo. Como atleta da Academia Gran Team de Pelotas, ele vai disputar o Campeonato Mundial em Las Vegas, na modalidade Nogi, sem kimono. Um atleta de alto nível de jiu-jitsu, com kimono e sem kimono, tem características diferentes. Com kimono, tu vê muita tração em pegada e muita isometria. Ele vai jogar sempre no erro. Já no sem kimono é um pouco diferente. É muita explosão, é muito gás. Os próximos meses são decisivos para Fabrício no jiu-jitsu. Vou fazer uma semaninha lá treinando com os amigos, uns camaradas que eu tenho lá. E vou aproveitar esse tempo para dar uma descansada no meu corpo, na minha cabeça. E incorporar mesmo a alma do jiu-jitsu da competição, porque é diferente. E agora o futebol. O Banrisul vai patrocinar os times gaúchos de futebol que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro. Acompanhe. Em cerimônia realizada nesta terça-feira no Palácio Piratini, foi anunciado o repasse mensal de R$30 mil para as equipes da Série D
e de R$60 mil para as da Série C. O patrocínio cobre o período de setembro a dezembro deste ano, mas pode ser renovado. 5 times vão ser beneficiados: Juventude, Caxias, Ipiranga de Erechim, Lajeadense e Brasil de Pelotas. O banco faz investimento em marketing, tá? Isso até tem, digamos, o nome de patrocínio, mas não é patrocínio, isso é um investimento que tem retorno. Está na mídia, está nas camisetas, a comunidade está entendendo que o banco está junto. É uma ajuda que não é tão significativa, mas é aquilo que pode ser feito para estimular apenas o suficiente, retirado de outros e colocado para dar oportunidade também para os do interior, para os pequenos, para aqueles que lutam com muitas dificuldades. E não é brincadeira não que passam os clubes do interior do estado, e toda ajuda, sem dúvida, ela é muito bem-vinda. No Canal Aberto nós vamos falar sobre os Jogos da Saúde, onde foi o Dia do Coração. Nós estamos recebendo aqui o Fabrício Gianesini, né? Coordenador de esportes do SESC. Tudo bem, Gianesini? Boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Tudo bem, Germano. Eu que agradeço mais uma vez estar presente aí. Nos explique um pouco aos nossos telespectadores do que se trata os Jogos da Saúde. Bom, os Jogos da Saúde, a gente está na 10ª edição. Né? Esse ano a gente vai ter aproximadamente 600 atletas, né, que são funcionários, colaboradores de entidades da saúde, né, do Rio Grande do Sul, onde serão disputados, então, durante o final de semana todo, sábado e domingo, no Sesc Campestre. Uhum. Vai ser utilizado toda a estrutura do nosso centro esportivo. E isso envolve instituições particulares e instituições públicas? Na verdade, quando a gente fala em saúde, então está aberto a todas essas entidades. Então quer dizer que podemos ter o clássico aí, Mãe de Deus, Moinhos de Vento, e o Clínicas e o HPS. Temos a presença de ambas as equipes, ambas as entidades. Então, viu? Podemos ter clássicos. Com certeza. Né? Isso é bom, isso aí, com perdão da redundância, Jogos da Saúde é muito salutar. Bacana, a gente fazendo esse link, como você disse, né, da questão da saúde, nada melhor que um hospital, sim, né, profissionais que trabalham dentro dos hospitais, juntamente com o esporte, né? Qualquer lesão já está todo mundo ali, não tem problema nenhum. Médico não vai faltar, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, né, todos participam, funcionários. Não é restrito aos médicos, né? Não, como eu te disse, é realmente para todos os colaboradores das instituições médicas, né? Fabrício, o SESC, além dessa competição que é muito importante, ele desenvolve outras várias competições com o selo, carimbo e a chancela do SESC. Tem o circuito de corridas e tem um importante que vai acontecer agora em outubro. Perfeito. A gente está aí encerrando, então, um ano muito bacana do circuito de corridas, onde a gente está batendo todas as inscrições em todas as etapas 1.000 atletas. Agora, dia 18 de outubro, a gente tem em Gramado, então, a penúltima etapa e depois só falta Santa Cruz do Sul. Daí temos a final. Muitas pessoas me perguntam, Farid, praticar esporte no SESC tem que ser do comércio ou qualquer pessoa pode praticar esporte no SESC? Temos todas, é aberto à comunidade. Nós temos as categorias comerciais, que ela leva vantagem em taxas de inscrições, né, em brindes e algumas coisas desse tipo, mas temos também para os usuários, que é para a comunidade geral. Então, está aberto não somente ao comerciário, mas sim à comunidade em geral. Quantos sócios tem o SESC hoje? Tu tens ideia? Não tenho, Farid. Eu vou te dever na próxima, com certeza eu te trago. Essa é a típica pergunta bola nas costas, que não, mas são muitos, todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Com certeza, a gente tem um grande número, sim. Mas verifico e na próxima entrevista com certeza eu te passo. Com certeza. Os jogos hospitalares, os jogos da saúde, eles envolvem todas as modalidades esportivas? Sim, temos o futsal, o futebol 7, o vôlei de dupla, que é areia, atletismo, bocha e o vôlei de quadra. Que bacana, que legal. Muito legal. Parabéns, olha, meu caro Fabrício Gianesini, coordenador do SESC, o Canal Aberto está à disposição, como o nosso TVE Esportes, todos os sábados, das 11h30 a 12h30 aqui na TVE, a TV de todos os esportes. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Uma boa tarde e obrigado ao SESC.
E agora, cinema. Com um cartel de filmes célebres na carreira, o cineasta Ridley Scott é conhecido por transitar por extremos. Ele já dirigiu tanto filmes de época como Cruzada, Gladiador e A Conquista do Paraíso, como longas de ficção científica, como Alien, o Oitavo Passageiro, e Blade Runner, o Caçador de Androides. E dessa vez ele lança às telas mais uma ficção científica. E quem está aqui no estúdio e conta pra gente que filme é esse é a Fernanda Bastos, jornalista da FM Cultura. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Lívia. O que ele nos reserva dessa vez? Pois é, o nome do filme é Perdido em Marte e tem a história aí, né, uma ficção científica que tem se falado que mistura um pouco de Náufrago, né, um filme que era protagonizado pelo Tom Hanks, com Gravidades. Por quê? Porque vai colocar um astronauta, que é botânico, que vai ser deixado pela tripulação em Marte. Imagina, ficar sozinho em Marte, né? Então ele vai ter que ir lá, ele tem suprimentos básicos para passar um determinado tempo, mas ele não tem uma perspectiva a curto prazo para sobreviver lá. Então ele vai ter que buscar alimento, né? Ele vai tentar plantar lá em Marte, vai tentar realmente ter uma vida básica para que ele possa realmente lutar pela sobrevivência lá em Marte. Esse filme vem sendo muito elogiado por onde passou, especialmente pelas cenas aí consideradas muito realistas. Ele teve colaboração da NASA, né? E o filme é baseado em livro, né? Também aqui no Brasil traduzido como Perdido em Marte, mesmo nome do filme, que é do Andy Weir, que durante a escrita, né, ele escreveu nesses blogs. Então, durante a escrita, as pessoas foram ajudando ele a desvendar aí alguns mistérios da ciência, mistérios para nós, leigos, né, de como essa pessoa poderia sobreviver em um ambiente tão hostil como seria o de Marte lá. Ela teria que produzir, por exemplo, água. Então, toda essa plantação, né, que ele passa bastante tempo no filme pensando a respeito, já seria um desafio, porque ele parte desse pressuposto que é difícil até de ter água lá naquele planeta. O elenco é muito especial também. A gente tem o elenco encabeçado pelo Matt Damon, que está numa atuação muito boa, mas também tem participações de luxo aí, o Jeff Daniels, que faz um diretor da NASA aí, envolto na questão de ética, né? Porque quando o Matt Damon, o astronauta que o Matt Damon interpreta, ele se perde lá, fica lá abandonado em Marte, na verdade, ele tem que pensar, ele pode levar uma equipe para lá e arriscar a vida dessas pessoas para salvar esse astronauta? Então, são todas questões que o elenco do filme vai, né, ter aí. Então, muitos cientistas em cena, mas não é um filme difícil para o público, não é difícil de entender. Ele vai conseguindo, aos poucos, nos envolver nessa trama que usa muito da ciência. Então, é um filme que a gente recomenda, inclusive, por essas cenas aí que estão se misturando um pouco, que a gente está vendo, né, que justamente há poucos dias teve essa descoberta oficial, né? Já pois Marte foi notícia, né, Fernanda, essa semana. Então, foi descoberta a água, né? Até se questiona essa questão da coincidência aí, porque a NASA também colaborou. Mas, enfim, isso só reforça, né, toda essa nossa curiosidade sobre o planeta Marte e a possibilidade de vida lá. Então, Perdido em Marte chega aos cinemas amanhã e vale muito conferir aí, 3D, superprodução do Ridley Scott. Pois é, eu ia te perguntar, dá para ser visto também em 3D e IMAX também? Exatamente, a preferência, né, as imagens. Exatamente, para aproveitar realmente esse realismo que ele tenta trazer ali, por exemplo, tem tempestade de areia. Então, os efeitos que foram elogiados, inclusive no Festival de Toronto, onde ele passou, eles pedem aí é um filme que vale a pena ver 3D, né? Tem alguns aí que às vezes é 3D, mas não vale tanta pena. Esse aí é garantia. Esse aí é garantia de um bom filme e diversão. É um filme leve, não é um filme tão pesado, dá pra ver com a família toda. Tem toques de comédia ali no meio do drama, então dá pra se divertir mesmo. Legal, boa dica então. Obrigada, Fernanda. Obrigada, uma boa tarde a todos. Boa tarde. I just thought I'm lucky that it's something I can always do if I want to. I'm so lucky like that. I felt like I had nothing new that was coming out at the time that really I would probably go mad, you know what I mean? I would go mad. Is it hard to know who you can trust? Yeah. E que tal relaxar em um ambiente com bastante verde, cachoeiras e comida colonial? Em Morro Redondo, município da Zona Sul do estado, um destino de turismo rural
tem ganhado cada vez mais visitantes com esta proposta. Vamos conhecer a Rota Morro dos Amores, na reportagem da TV UCPEL, parceira da TVE na região. Um reconfortante fogão a lenha, um café colonial caprichado e uma vista que não se encontra todo dia. Um lugar para quem procura descanso e quer fugir, nem que seja um pouquinho, da correria do dia a dia na cidade grande. A propriedade da família Signorini é um desses lugares e faz parte da rota turística Morro dos Amores, na zona rural de Morro Redondo. Tudo começou em 2002, quando eu comprei essa propriedade. Era o meu sonho de fazer turismo, só que aí não tinha recurso na época. E muitos falavam que eu era louco, que não ia sobreviver nesse sistema desse... Se não era negócio, que eu ia passar muita dificuldade, não ia conseguir. E tu veio, passou o tempo, hoje em 2015, a gente está fazendo um restaurante na própria propriedade. E estamos fazendo turismo tão sonhado. Que lugar melhor para passar o dia com a família? Que tal um banho de cachoeira? Ou então aquele café colonial com um toque mágico que só o interior pode oferecer. Experiências que podem ser vividas graças à vontade da dona Nilza. E aí um dia me convidaram, disseram, sabe que apareceu o turismo no Morro Redondo? E eu cheguei em casa e disse pro Rude, quem sabe nós entremos nessa rota turística, é uma grande chance de nós fazer esse turismo. Foi um caminho muito longo e foi, como se diz, força de vontade para a gente estar aqui. E a intenção é expandir. Para o futuro, trilhas, uma lancheria e uma piscina natural estão nos planos. A Maiara, a caçula da família, é direta quando diz quais locais vão fazer maior sucesso entre os visitantes. Todos. Ela certamente não está sozinha nesse pensamento. O lugar já foi aprovado por quem o visitou. É um lugar diferenciado porque tem essa modalidade de poder colher as coisas ali na horta dele, os ovos no galinheiro e desfrutar dessa beleza natural aqui. É um lugar bonito, bem agradável, para o pessoal que quer conhecer, tem uma cachoeira bonita, né? Eu acho que bem agradável o pessoal vir passar final de semana, bem legal mesmo. A certeza é de que os visitantes vão ser muito bem recebidos. Venham e sejam felizes. Vamos ver se as pessoas venham e gostam desse sorriso que nós temos sempre rindo, sabe? O Canal Aberto volta amanhã, 1º de outubro, Dia do Idoso. E por isso nós vamos falar sobre esta parcela da população que tem aumentado muito nas últimas décadas. No quadro Direito de Família, você vai saber mais sobre reconhecimento de paternidade. E lembrando que a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, o Canal Aberto estará em novo horário. Será da 1 até as 2 da tarde, ok? Boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.